No Brasil de 1990, um país se amanhecia todos os dias com o coração na mão, assombrado pela inflação galopante e pelas cicatrizes recentes do Plano Collor. Um homem, que havia perdido tudo menos a própria vida, decidiu que nem isso valia mais a pena. Ele não queria um funeral. Ele não queria lágrimas. Ele queria apenas desaparecer. Ele fugiu para morrer no mato, para ser engolido pela natureza, para que seu fracasso fosse seu único túmulo. Mas o que ele não sabia é que, nas profundezas daquela mesma floresta, uma fé silenciosa e poderosa queimava como uma vela que jamais se apaga. Ele buscou o fim, mas o destino, guiado pela mão de Deus, o colocou no caminho de uma oração. Você consegue conceber a profundidade da dor de um homem que caminha voluntariamente para a própria morte? E consegue imaginar o poder de uma estranha, isolada do mundo, cuja fé se torna um farol na escuridão mais absoluta, resgatando não só um corpo, mas uma alma? Esta história, que se desenrola no limiar entre a vida e a morte, no coração da Serra da Mantiqueira, aconteceu de verdade. É um testemunho de que, mesmo quando desistimos de nós mesmos, Deus nunca desiste de seus filhos. Antes que essa jornada de redenção nos leve para o coração da mata, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história é a prova definitiva de que o amor de Deus nos encontra nos lugares mais escuros e que a oração de um justo pode, literalmente, trazer um homem de volta à vida. E me conta aqui nos comentários, qual foi a oração, sua ou de outra pessoa, que mudou o rumo da sua vida? A história que vou te contar começa em São Paulo, mas seu fim trágico e sua redenção se daria a quilômetros de distância, na quietude da Serra da Mantiqueira. O ano era 1990, um ano de caos. O confisco da poupança havia dizimado sonhos, destruído empresas, levado homens bons ao desespero. E Arthur, de 52 anos, era um desses homens. Arthur não era um homem qualquer. Ele era um pilar. Dono da Móveis Andrade, uma empresa familiar de marcenaria fina, herdada de seu pai. Ele amava o cheiro da madeira, o toque do verniz, o orgulho de entregar um móvel que duraria gerações. Ele era um homem íntegro, um patrão justo, um marido que acreditava ter uma vida perfeita. Ele tinha uma casa bonita no Morumbi, 2 carros na garagem e uma esposa, Lúcia, com quem estava casado há 30 anos. E então, o castelo ruiu. O Plano Collor sugou seu capital de giro da noite para o dia. As encomendas pararam. As dívidas com fornecedores se acumularam como uma avalanche. Arthur lutou. Ele pegou empréstimos que não podia pagar, vendeu o carro, hipotecou a casa. Ele tentou de tudo, mas o golpe mais profundo não veio do governo. Numa noite chuvosa de junho, ele chegou em casa, ensopado de preocupação, para encontrar as malas de Lúcia na sala. "Eu não aguento mais, Arthur", ela disse, com uma frieza que ele nunca tinha visto. "Eu não me casei com você para viver na pobreza. O Ricardo me ofereceu uma vida, estabilidade." Ricardo era seu sócio, seu melhor amigo. O mundo de Arthur não acabou ali. Ele foi aniquilado. A traição dupla, da esposa e do amigo, foi a pá de cal em sua alma. A fábrica faliu. O banco tomou a casa. Os funcionários, que eram como sua família, ele teve que demitir, um por um, desviando o olhar da decepção em seus rostos. Em 6 meses, Arthur, o pilar, o homem de posses, estava morando de favor num quartinho nos fundos da oficina de um conhecido, vivendo de bicos. A vergonha era um veneno que corroía seu sangue. Ele se olhava no espelho e via um fantasma, um fracasso ambulante. Ele não sentia raiva. Ele não sentia tristeza. Ele sentia nada. E esse nada era insuportável. A morte não parecia uma escolha. Parecia a única solução lógica, a única forma de parar de sentir o peso esmagador de seu próprio fracasso. Numa manhã de segunda-feira, ele pegou o pouco dinheiro que lhe restava. Não comprou uma arma, não comprou veneno. Ele foi até a rodoviária e comprou uma passagem. Uma passagem só de ida para Campos do Jordão. E de lá, ele pegou uma jardineira para uma vila ainda menor, no pé da serra. Seu plano era simples: entrar no mato, caminhar até onde não pudesse mais ser encontrado e deixar que o frio,
a fome ou os animais fizessem o serviço. Seria um desaparecimento, não um suicídio. Menos vergonhoso, ele pensou. Ele comprou uma garrafa da cachaça mais barata e um pão. Entrou na trilha que levava a uma cachoeira, mas logo saiu dela, embrenhando-se na mata fechada. Ele andou por horas. O sol da tarde batia nas araucárias, criando uma catedral de luz e sombra que, em outro tempo, ele acharia linda. Agora, era apenas o cenário de seu fim. Quando a noite começou a cair e o frio da montanha apertou, ele encontrou uma pequena clareira, perto de um riacho. Ele se sentou, abriu a garrafa de cachaça e deu um longo gole. A bebida queimou, mas não aqueceu. Ele pegou o pão, mas não conseguiu comer. A fome de comida era menor que a fome de paz. Ele olhou para o céu, entre as copas das árvores. O Senhor me tirou tudo, ele sussurrou, a voz embargada pelo álcool e pela autocomiseração. Minha empresa, minha casa, minha esposa, minha honra. Não há mais nada. Estou pronto. Ele bebeu mais, até a garrafa secar. A última coisa que viu foi a lua nascendo, fria e indiferente. Ele deitou sobre as folhas molhadas, fechou os olhos e esperou a morte. O frio era intenso. Seu corpo começou a tremer violentamente, e então uma escuridão bem-vinda o engoliu. Ele estava, finalmente, morrendo. A quilômetro dali, numa pequena casa de pau a pique, escondida num vale que não estava em nenhum mapa turístico, vivia Esaura. Esaura tinha 65 anos, mas o tempo e a solidão haviam inscrito em seu rosto uma serenidade que a fazia parecer muito mais velha. Ela era viúva há 20 anos. Seu marido, Bento, um homem simples do mato, havia morrido de doença ali, em seus braços. Esaura vivia sozinha. O mundo de 1990, com sua inflação e seus planos econômicos, não a tocava. Ela plantava seu milho, seu feijão, criava suas galinhas. E, acima de tudo, ela orava. A fé de Esaura era tão orgânica quanto a terra que ela cultivava. A 200 metros de sua casa, no meio de uma clareira, havia uma pequena capela. Bento a construíra para ela, anos atrás, como prova de amor e devoção. Era o lugar sagrado de Esaura. Todos os dias, sem falhar, ao entardecer, ela ia até a capela, acendia uma vela de cera de abelha para Nossa Senhora e fazia suas orações. Naquela noite, a oração de Esaura foi diferente. Ela sentia uma angústia no peito, uma inquietação que não vinha do vento frio. Minha mãe, ela orou, ajoelhada no chão de terra batida, tem uma alma sofrendo esta noite. Eu não sei quem é, não sei onde está, mas o vento me trouxe a dor dela. Toma conta, minha santa. Ampara essa alma que está perdida no escuro. Enquanto ela orava, ela ouviu. Não era um bicho, não era o vento. Era um gemido, um som humano, fraco, quase no limite da audição. Esaura não era uma mulher medrosa. A fé a tornava corajosa. Ela pegou sua lamparina querosene e saiu da capela, seguindo o som. Quem está aí? Ela gritou, mas só o vento respondeu. Ela andou pelo mato, a luz da lamparina cortando a escuridão. E então ela ouviu. Caído perto do riacho, coberto de folhas, estava Arthur. Ele estava pálido, os lábios azuis de frio, o cheiro forte de cachaça emanando dele. Ele estava morrendo. Esaura tocou seu rosto. Estava gelado. Ele murmurou algo ininteligível. Outra pessoa talvez corresse por ajuda, mas Esaura sabia que não havia tempo. Ela fez a única coisa que podia. Ajoelhou-se ao lado dele, na lama fria, e colocou a mão em sua testa. Meu Deus! Ela disse em voz alta, o Senhor me mandou essa alma. O Senhor a trouxe até minha porta. Então agora, me dê forças para salvá-la. Em nome de Jesus, que este homem não morra. Ela não sabia como, mas com uma força que só a fé pode dar, aquela senhora pequena e magra conseguiu levantar Arthur. Ela o arrastou, passo a passo, centímetro a centímetro, os 200 metros de volta até sua casa. Ele era um peso morto, mas ela não o soltou. Ela o levou para dentro, o deitou em sua própria cama, a cama onde Bento havia morrido, e começou a trabalhar.
Arthur não acordou por 2 dias. Ele não estava apenas bêbado e com hipotermia. Ele estava doente. A exposição ao frio da noite, combinada com o álcool e a alma quebrada, mergulhou numa febre violenta. Isaura não saiu do seu lado. Ela o despiu das roupas molhadas e sujas, limpou com panos quentes e o cobriu com todas as mantas que tinha. Ela o forçou a beber chás de ervas que ela colhia no mato, chás para baixar a febre, chás para limpar o veneno do álcool. Durante os delírios, Arthur gritava. Ele gritava o nome de Lúcia. Gritava ladrão, referindo-se a Ricardo. Ele chorava, pedindo perdão ao seu pai. A fábrica, eu perdi tudo. Me perdoe, pai, me perdoe. E Isaura, sentada numa cadeira de balanço ao lado da cama, costurando a luz de velas, ouvia. Ela ouvia a história daquele homem, contada em fragmentos de febre. E ela entendia. Ela não via um suicida, um bêbado, um fracassado. Ela via um homem que havia perdido sua âncora e estava à deriva. E ela continuava a orar. Quando a febre finalmente cedeu, no 3º dia, Arthur acordou. Ele abriu os olhos, confuso. O teto era de madeira, baixo. O quarto cheirava a ervas e fumaça de fogão a lenha. Ele viu Isaura, sentada na cadeira, cochilando. Seu primeiro sentimento não foi gratidão. Foi raiva, uma fúria profunda. — Quem é você? Ele perguntou, a voz rouca. Isaura abriu os olhos e sorriu, um sorriso gentil. — Eu sou Isaura, e o senhor está na minha casa. Beba. É um caldo de galinha. Arthur empurrou a tigela. — O que você fez? Ele gritou, tentando se sentar, mas a fraqueza o derrubou. — O que você fez? Eu vim aqui para morrer. Você não tinha o direito. Eu queria paz. Por que você me salvou? Isaura não se abalou. Ela pegou a tigela que quase caiu e a colocou de lado. Ela olhou para ele, não com pena, mas com uma autoridade que vinha de sua fé. — Eu não te salvei, meu filho, ela disse calmamente. Quem te salvou foi Deus. Eu fui só a ferramenta. O Senhor acha que veio aqui para morrer, mas ele te trouxe aqui para viver. — Viver o quê? Arthur cuspiu as palavras. — Eu não tenho nada. Meu nome é Lama. Minha esposa me deixou. Minha empresa acabou. Eu sou um fracasso. Viver para quê? Para sofrer mais. O Senhor está olhando muito para o que perdeu, Isaura disse, e não está vendo o que ainda tem. O Senhor tem a vida. O Senhor tem mãos. O Senhor tem um fôlego que Deus lhe deu esta manhã. Deus, Arthur riu, uma risada seca, amarga. Onde estava esse seu Deus quando o governo roubou meu dinheiro? Onde ele estava quando minha esposa fugiu com meu melhor amigo? Onde ele estava quando eu perdi a casa que meu pai construiu? Me diga, Dona Isaura. Isaura não respondeu imediatamente. Ela se levantou, foi até o fogão a lenha, mexeu o caldo. O silêncio no pequeno cômodo era pesado. Ela se virou para ele e disse: Ele estava no mesmo lugar que estava quando meu Bento, meu marido, gritava de dor nesta mesma cama, com um câncer comendo ele por dentro. Ele estava no mesmo lugar quando eu o enterrei lá fora, com minhas próprias mãos. Deus não nos promete uma vida sem dor, Arthur. Ele nos promete a sua presença na dor. Arthur ficou em silêncio. A resposta dela o desarmou. A dor daquela mulher era antiga, real, e ela não havia fugido para o mato para morrer. Ela havia ficado. Nos dias seguintes, a luta foi interna. Arthur estava fisicamente melhor, mas sua alma estava em guerra. Ele era um homem teimoso, orgulhoso. Ele se recusava a aceitar a ajuda dela, mas não tinha para onde ir. Ele estava preso naquela casa, naquele vale, com aquela mulher estranha e sua fé inabalável. Ele tentou ir embora. No 5º dia, ele se levantou, agradeceu secamente e disse que estava de partida. Ele andou pela trilha, determinado a encontrar a estrada e voltar para onde? Ele não sabia. Ele andou por 1 hora e sua fraqueza o traiu. As pernas bambearam. Ele, que fora um homem forte, mal conseguia andar. Ele se sentou numa pedra, derrotado. Ele não conseguia viver
e não conseguia morrer. Ele era um prisioneiro da misericórdia. Ele voltou para a casa de Isaura ao anoitecer. Ela não disse: eu avisei. A porta estava aberta. O prato de comida estava na mesa. Ele se sentou e, pela primeira vez em meses, ele comeu. E enquanto comia, ele chorou. Chorou como uma criança, um choro de raiva, de alívio, de vergonha. Isaura apenas sentou-se à frente dele, em silêncio, deixando-o esvaziar a dor. A rendição de Arthur começou não com a fé, mas com o tédio e com a gratidão. Ele precisava fazer algo. Ele era um homem de trabalho. Ele começou a ver a casa de Isaura. O telhado tinha goteiras. A cerca do galinheiro estava caída. O banco da varanda estava com o pé quebrado. A senhora tem ferramentas? Ele perguntou, no 7º dia. Isaura sorriu. Bento tinha algumas. Estão no galpão. Arthur foi até o galpão. As ferramentas estavam velhas, enferrujadas, mas eram ferramentas. Ele pegou um martelo, um serrote. Ele começou consertando o banco. A madeira rangia, mas ele encontrou o encaixe. E quando ele martelou o prego final, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: satisfação. Ele não parou mais. Ele consertou a cerca. Ele subiu no telhado e trocou as telhas quebradas. Ele trabalhava o dia todo. E Isaura não pedia nada. Ela apenas lhe trazia café e pão de milho. Então, um dia, ele foi até a capela, o lugar onde ela o encontrara. Ele viu o amor com que Bento a construíra, mas viu também o tempo. A madeira do pequeno altar estava comida por cupim. O crucifixo estava torto. O telhado da capela estava prestes a desabar. Isso aqui vai cair, ele disse para Isaura. Eu sei, ela respondeu tristemente. Eu remendo como posso, mas não entendo de madeira como Bento entendia. Arthur olhou para a capela. E, pela primeira vez, ele viu seu propósito. Ele, o mestre marceneiro que se achava um fracasso, era o único homem num raio de quilômetros que poderia salvar aquele lugar. Eu vou reconstruí-la, ele disse. Não foi um pedido, foi uma declaração. Nos 2 meses seguintes, Arthur trabalhou como nunca. Ele não tinha as máquinas da Móveis Andrade. Ele tinha um serrote cego, um formão gasto em suas próprias mãos. Ele derrubou árvores mortas na mata, aprendeu com Isaura quais madeiras eram boas. Ele cortou, entalhou, lixou. Ele não estava apenas reconstruindo uma capela. Ele estava reconstruindo a si mesmo. Cada tábua que ele pregava era um prego em seu orgulho ferido. Cada viga que ele levantava era um peso que saía de suas costas. Ele estava usando o dom que Deus lhe deu, o dom que ele achava que era inútil, para honrar a fé da mulher que salvou sua vida. E ele encontrou o amor. Não o amor frágil e condicional de Lúcia. Ele encontrou um amor mais profundo. Ele encontrou amor no respeito mútuo com Isaura, uma parceria de almas que se salvaram. Ele encontrou amor no trabalho de suas mãos, no cheiro da madeira nova. E, pela primeira vez, ele encontrou amor de Deus. Não um Deus que dá e tira, mas um Deus que redime. Quando a capela ficou pronta, ela era mais forte e mais bonita do que antes. No dia em que ele colocou o crucifixo de volta no altar, agora um altar novo, feito de jacarandá maciço que ele encontrou caído, Arthur se ajoelhou. E, pela primeira vez, ele orou, não para pedir, nem para reclamar. Ele orou para agradecer. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me tirar tudo, para que eu pudesse encontrar o que realmente importa. Arthur nunca mais voltou para São Paulo. A inflação de 1990 destruiu impérios de homens, mas não pôde tocar na fé de uma mulher no mato. Arthur foi para a Serra para morrer como um empresário falido e renasceu como um homem. Ele e Isaura viveram naquela casa por muitos anos, como companheiros de fé. Ele, o marceneiro de Deus. Ela, a mulher cuja oração, feita na hora certa, no lugar certo, trouxe um homem de volta à vida e de volta ao amor. Essa história de Arthur e Isaura é um testemunho poderoso de que o nosso fim é, muitas vezes, o ponto de partida de Deus.
É a prova de que não há escuridão tão profunda que a luz de uma única oração não possa penetrar. Arthur pensou que sua história havia acabado, mas era apenas o fim do primeiro capítulo. Deus tinha um epílogo glorioso escrito para ele, um epílogo de redenção, propósito e paz. Você acredita que Deus pode usar nossas maiores perdas para nos dar nossos maiores propósitos? Você já se sentiu como Arthur, no fundo do poço, apenas para a mão de Deus te resgatar de uma forma que você nunca imaginou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se essa história tocou sua alma e te fez acreditar que a redenção é possível, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar essa mensagem de esperança com aquela pessoa que está lutando no escuro esta noite. Lembre a ela, mesmo no mato mais denso, a oração de um estranho pode estar a caminho.